Moraes sofre sua primeira derrota. Preso será liberado graças a deputados corajosos. Hoje, sem a menor sombra de dúvida, o povo que mais tem orgulho dos seus deputados federais, o Estado que hoje brilhou no que diz respeito a nos devolver um pouco de esperança e resgatar a nossa democracia, o Estado democrático de direito, é o Estado do Espírito Santo. O povo do Espírito Santo hoje é o povo que mais sente orgulho dos seus deputados estaduais, da sua Assembleia Legislativa. E eu vou te dizer por quê. Você se lembra dessa pessoa? Esse aqui é o Capitão Assunção, deputado estadual pelo Espírito Santo, que recentemente foi preso por determinação do Alexandre de Moraes. Preso porque ele cometeu o terrível, o inadmissível, o hediondo crime de criticar ministros do STF. Sim, no Brasil, onde traficantes são soltos, multas bilionárias de grandes empresas que participaram do maior esquema de corrupção que o mundo já viu foram anuladas. Nenhum corrupto que foi preso durante a Lava Jato está preso hoje. Na verdade, eles estão de volta ao poder, inclusive presidindo o nosso Brasil. Mas a nossa justiça encontra tempo, de forma incrível, né, para mandar prender um deputado estadual porque ele cometeu, como eu disse, o hediondo crime de criticar autoridades do nosso país. Pois bem, foi determinada a sua prisão. E aí nós temos um vislumbre de esperança na nossa nação. Como ele é um deputado estadual, a Assembleia do seu estado tem que autorizar, há uma votação, tem que autorizar. E por que existe esse processo? Para que nenhum político seja perseguido pelo Estado, pela justiça, pelo seu posicionamento, para que não haja perseguição política. E os deputados estaduais do Espírito Santo fizeram algo hoje que vai entrar para a história. Último minuto. Deputados do Espírito Santo votam contra a decisão de Moraes e decidem soltar Capitão Assunção. É isso mesmo. Eles decidiram soltar uma pessoa que foi decidida a ser presa pelo Alexandre de Moraes. Muito parecido com a história do nosso querido Felipe Martins, assessor do Bolsonaro, que está preso agora, mesmo com o parecer da PGR para a sua soltura, porque a acusação feita pela Polícia Federal que acabou acarretando na sua prisão é uma mentira infundada, fake news. Então a Polícia Federal soltou uma fake news, prendeu o cara e a PGR mandou soltar, mas ele continua preso. Vamos dar uma olhada na notícia. O plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo optou por revogar a prisão do deputado estadual Capitão Assunção durante sessão realizada na manhã dessa quarta-feira. A decisão contou com 24 votos favoráveis à revogação e 4 votos contrários. Obviamente, os votos contrários são votos da esquerda que quer implantar e contribui na implantação dessa ditadura no nosso país. O deputado é alvo de acusações relacionadas à participação nos atos do Rio de Janeiro, envolvimento em esquema de disseminação de notícias falsas e ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Capitão Assunção encontra-se detido por descumprir medidas cautelares impostas pelo STF. A sessão começou às 9h, contou com a presença de todos os 29 parlamentares da casa. O presidente, deputado Marcelo Santos Podemos, abriu os trabalhos reforçando o pedido para que os colegas dessem seu voto com responsabilidade, serenidade, independência, compromisso com a democracia e ao Estado democrático de direito. Em seguida, o relator Lucas Scamarussa, do partido Podemos, realizou a leitura do relatório e cedeu a palavra ao advogado do Capitão Assunção, Fernando Dillen, concedendo-lhe 15 minutos para exposição oral. Aí continuou a matéria e diz que ele foi votado, 24 votos pela sua liberdade. Foram 24, acho que pela primeira vez nos últimos anos, nós estamos vendo representantes eleitos votando, defendendo a democracia e o Estado democrático de direito. Agora, Capitão Assunção, se ainda há lei no Brasil, se ainda há o devido processo legal, deverá ser solto. Agora, imagine se algo como isso começasse a acontecer na Câmara dos Deputados Federais, ou até mesmo no Senado. Imagine por um momento, se os representantes eleitos na esfera federal, deputados federais e senadores, começassem a votar e se posicionar a favor do Estado democrático de direito, da democracia, do devido processo legal, do direito à defesa, para botar um fim a essa perseguição política que se instaurou no nosso país. Imagine, só por um momento. O que falta para isso acontecer? Porque a pesquisa feita pelo ranking dos políticos com deputados e senadores deixou bem claro que a maioria dos deputados e senadores já entendeu
que ministros do STF estão abusando de suas prerrogativas, estão interferindo no legislativo, estão legislando. A maioria está descontente, uma palavra bem suave, descontente com o que está acontecendo, mas na hora de agir, apenas 10% realmente tomam a dianteira e falam alguma coisa. Imagine se a Câmara dos Deputados Federais tivesse a coragem e a honra que os deputados estaduais do Espírito Santo mostraram para o Brasil hoje. Por isso eu digo, se tem um estado hoje que pode dormir sentindo orgulho, é o estado do Espírito Santo. Parabéns, deputados, parabéns ao povo do Espírito Santo que soube eleger pessoas corajosas. Parabéns, o resto do Brasil hoje tem inveja de vocês. Imagine se isso começa a acontecer em Brasília, hein? Parece que a gente vai ficar só na imaginação. Um abraço. E o pastor Silas Malafaia prova que o Brasil hoje vive uma ditadura. Povo abençoado no Brasil, nesse vídeo eu vou provar que estamos vivendo uma ditadura. E por favor, não é ditadura do judiciário, isso é uma afronta ao judiciário. Nem tampouco do STF, porque tem ministros lá que não concordam com o que está acontecendo. É ditadura de Alexandre de Moraes, que eu chamo do ditador da toga. Vamos às provas? Num país democrático, Estado democrático de direito, a opinião é livre. Numa ditadura, a opinião é crime. Alexandre de Moraes ressuscita o crime de opinião, é a prova da ditadura. Temos jornalistas exilados no exterior por causa de opinião, que se estivesse aqui seriam presos. O deputado Capitão Assunção foi preso por opinião, mesmo a PGR dando um parecer contrário à prisão dele. Mas ditadores não respeitam a instituição. Ele comanda um inquérito imoral e ilegal da fake news sem o Ministério Público, que é obrigatória a participação do Ministério Público, segundo o artigo 129 da Constituição. Agora, gente, preste atenção nisso aqui. Em 2018, Alexandre de Moraes já estava no STF. E aí, em 2018, o deputado federal do PT, Vadir Damus, e também José Dirceu disseram: tem que fechar o STF, tem que tirar o poder do STF. O poder judiciário não é poder. Não tem uma palavra, não tem uma entrevista de Alexandre de Moraes contra esses caras. E esses que ele persegue falaram a mesma coisa que os caras do PT. Isso é a prova que Alexandre de Moraes persegue a direita e quer prender a expressão máxima da direita, que é Bolsonaro. Eu estou dando a prova. Todo ditador tem um modus operandi. Prende alguns para causar medo nos outros, para ninguém confrontá-lo. Todo ditador tem uma imprensa oficial. A imprensa oficial de Alexandre de Moraes é a Globo. Não tem uma linha no jornal Globo contra ele, uma fala no Jornal Nacional, na Globo News contra ele. E sabe o que ele fez para ter essa imprensa oficial? Numa canetada, ele anulou as multas milionárias da Receita Federal contra Globo, jornalistas e artistas. Todo ditador, ele não respeita a Constituição e rasga o devido processo legal. Eu não vou entrar aqui em detalhes. Assista meu último vídeo, A Democracia de Alexandre de Moraes, que eu dou detalhes no que eu vou dizer agora. Ele rasgou a Constituição, artigo 5º, inciso 4, 16º, 55, artigo 53, artigo 102, artigo 220, parágrafo 2º, artigo 129. Não respeita a Constituição nem o devido processo legal. Ele convidou a imprensa oficial e deu uma entrevista dizendo que aquele pseudo-golpe havia uma armação para matá-lo. Ele é vítima? Se ele é vítima, ele não pode investigar, ele não pode acusar e não pode julgar. Ele está em suspeição. Todas as ações dele nesse inquérito são ilegais, não tem valor, minha gente. É uma afronta às leis e ao judiciário. Todo ditador, minha gente, ele quer prender, destruir seu opositor. Por isso que ele quer prender Bolsonaro. No dizer do ex-ministro Marco Aurélio Mello, do STF, disse em alto e bom som mais de uma vez: o STF não tem autoridade para julgar ex-presidente. O STF não pode prender diretamente gente do povo, tem que ir para a primeira instância. Olha o que está acontecendo no Brasil. Um blogueiro de Portugal foi detido 4 horas no aeroporto pelo que ele fala em Portugal. Isso é polícia comunista, polícia de ditador? Isso é uma vergonha, gente, para o Brasil. Lembra quando a gente podia dizer, qualquer um dizer, fora Lula, fora PT, fora Bolsonaro, fora Temer, fora Collor, fora STF? Agora não.
Temos uma parte de uma imprensa bandida, vagabunda, comprada, esquerdopata, dizendo que isso não pode. Isso aí é um atentado contra a democracia. Isso aí não vale. Minha gente, nós só temos dois poderes a recorrer. O povo, que é o supremo poder de uma nação, e Deus, que é o supremo poder do universo e do céu. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no Brasil, o poder que podia dar uma trava e parar esse ditador, o Senado, é comandado por um frouxo, Rodrigo Pacheco, e grande parte de senadores comprados, senadores da direita, comprados por cargos do governo da esquerda. Que vergonha! Essa gente vai dar conta ao povo e a Deus. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus abençoe você e sua família. Eu vou terminar com um pôster que eu recebi sensacional. Na democracia, o povo não tem medo de falar. Na ditadura, o ditador não tem medo de calar o povo. É o que está acontecendo no Brasil. Deus tenha misericórdia e nos livre desse ditador. Tenho dito. E ministro Dias Toffoli pede vista e adia decisão sobre descriminalização da maconha. Julgamento foi marcado por embate entre André Mendonça, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso sobre conceito de descriminalização. Todos nós que já votamos acompanhando o relator, nós mantemos as penas do artigo 28. Talvez despenalizar nem seja a palavra certa, porque nós mantemos a pena. Pelo menos o 28, 1 e 3. Isso. Nós só dizemos que elas não são de natureza penal, e sim administrativa. Mas isso é descriminalizar. Eu estou tirando o ilícito penal, passando para um ilícito administrativo. Se fez uma separação para não mandar esse usuário, normalmente jovem usuário, como disse o presidente, para uma delegacia e nem tratá-lo como penalmente responsável pelo simples uso de uma baixa quantidade de droga. Mas o sistema permite internação. Por isso que, inclusive, no voto, que é muito mais alongado, se falava de medidas recomendáveis que o próprio Congresso poderia tomar. Uma dúvida, ministro Gilmar. Não vamos mandar para a delegacia, nós vamos mandar para onde? Exatamente se diz. Claro que vão continuar. A autoridade administrativa vai cuidar disso. Essa é a proposta do modelo. Bom, em seu voto, André Mendonça acompanhou o ministro Cristiano Zanin, que também decidiu contra a descriminalização e listou malefícios da droga ao dizer que a maconha é pior do que o cigarro. Em seguida, Cássio Nunes Marques acompanhou André Mendonça e Cristiano Zanin. Em seu voto contrário, o ministro afirmou que o uso da maconha aumenta o risco de transtornos psicóticos. Bom, Piotr, a gente já comentou aqui essa decisão, esse julgamento de quarta-feira foi interrompido com pedido de vista, ou seja, mais tempo para análise aí do ministro Dias Toffoli. Até o momento, então, o placar ficou 5 ministros a favor, 3 contra a descriminalização aí do porte de maconha para uso pessoal, e aí eles divergiram também com relação à quantidade, o que é para separar tráfico de uso pessoal. E, além do ministro Dias Toffoli, então ainda faltam os votos dos ministros Luiz Fux e também da ministra Carmen Lúcia. Bom, a pergunta é de onde virá os 60 gramas, é isso? 60? Tem uma divergência pelo entendimento. Com relação... Mas vamos lá, de onde virá? Do tráfico? Qual o estudo que o Supremo tem sobre, por exemplo, malefícios não somente ao usuário ou à sociedade de quem está usando essa droga? Os ministros já foram num bairro assim, um pouco distante do centro da cidade, ou numa cidade pequena, em que tem meia dúzia de, vou usar a expressão sim, sem nenhum pudor, de maconheiro, né? Pergunta para aquelas mães se elas deixam as filhas soltas naquela rua. Precisa um pouco sentir o calor do asfalto. Os ministros do Supremo precisam sentir o calor do asfalto. Aliás, essa pergunta do ministro André Mendonça, se não for mandar para a delegacia, eu mando para quem? E o ministro Gilmar não conseguiu responder a contento. De novo, uma outra reação. Estamos começando a reinstitucionalizar o país, ou pelo menos a uma normalidade do debate público. E, nesse caso, do debate da principal corte do país, a que pode errar por último, segundo, né, a frase atribuída a Rui Barbosa. Aí a pergunta que eu faço agora é de procedimento. O ministro Toffoli pediu vistas, né?
Pedido de vista agora no Supremo é 90 dias. Eu não sei se ele estipulou que vai devolver já na semana que vem ou daqui a 2 semanas. Porque ontem, ou antes de ontem, se não me engano, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, neste caso apenas como presidente do Senado, a Ana já citou o Rodrigo Pacheco, eu tenho que citar porque invariavelmente ele nos obriga a citá-lo. Disse agora que, vamos esperar a resposta do Senado sobre esse assunto. Porque o Senado está debruçado sobre esse assunto, tem uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça que não se coloca para votar. O Senado vai esperar o quê? Os 90 dias agora, se por acaso o ministro Toffoli usar o limite de 90 dias para devolver um pedido de vista que ele fez? O Senado vai ficar inerte? Porque essa discussão, convenhamos e sejamos justos, essa discussão no plenário do Supremo tem 2 razões. Primeiro, sim, é um ativismo. E segundo, porque eles encontraram ali um espaço que a lei não deixou claro. Então, este é o momento do Congresso Nacional. Eu sou de uma época em que o Supremo via essas coisas e mandava de volta para a Câmara e para o Senado. Vai lá, decidam isso aqui porque essa lei está muito ruim. Não é que é uma questão de interpretação. A lei está falha, está faltando coisa nela. Mas o Supremo, ou melhor, o Congresso que tome agora a sua prerrogativa, e se me permite uma expressão mais dura, a vergonha na cara dos presidentes das 2 casas de começar a legislar. Vai lá e corrige a lei. Porque é o Congresso Nacional quem tem que dar essa resposta. Isso é uma decisão, aliás, com relação à descriminalização, como disse o ministro Barroso, mas e sobre qualquer outro assunto. Se vai se despenalizar, para usar a expressão do Barroso, em relação a porte, se é usuário ou não. E, de novo, o usuário pegou essa droga ontem no tráfico, este que coloca as cidades brasileiras sob a arma do PCC ou de qualquer uma dessas milícias aí. É assim? Bom, vamos lá, vai. Se você consome droga e essa droga vem do crime, você é acionista do crime. Eu não posso... É uma questão lógica, gente, é lógica. Você pode gostar ou não gostar, mas essa é a lógica. Lógica é uma coisa que, bom, como os fatos, você pode brigar com ele, mas vai continuar existindo.